Boa noite, gente. Boa noite. Glória a Deus, né, gente? Curte a live, compartilha. Ai, Jesus. Curte a live, gente, compartilha. Deus é maravilhoso, né? Curte a live, compartilha. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Hoje eu quero falar de um assunto, gente, que na palavra de Deus, né? Sobre que tá lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 9, né? Vou escrever aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 9, tá bom? O Jean aí dando a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, Jean. Seja bem-vindo novamente, né? Curte a live, gente. Compartilha, por favor. Ajuda, né? Senão a live cai. E aí você já viu, né? Tá bom? Curte a live, por favor. Ajuda a live aí, senão ela cai. Vamos caçar aqui a palavra de Deus aqui, né? 2 Coríntios. São tantos livros da palavra de Deus, né, gente? Cada um fala algo da parte de Deus para nós, né? Mas tudo é para a glória de Deus, né? 2 Coríntios, né? Vamos procurar aqui. Capítulo 10, do verso 9 em diante. Doze, na verdade, né? Capítulo 10 não, Ana. Capítulo 12. O Senhor conversando com Paulo, né? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, né, gente? E peço vocês para curtir a live e compartilhar para mim, tá bom? Para ajudar aí, que senão eu fico muito à mercê aqui, né? Aí talvez eu vou estar falando aqui a palavra de Deus e a live cai, como já aconteceu aqui um dia, né? Quem me acompanha sabe. Às vezes a live cai, gente. Por isso eu peço para curtir a live. Tá bom? Fazendo o favor, né? Curte a live, compartilha e deixa Deus te usar. Amém, gente?
curte a live, compartilha, ajuda aí, por favor. Tá bom, gente? Então vamos aqui colocar um fundo musical, né? Porque a televisão tá atrapalhando um pouco. Pronto. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 9 em diante. Vai dizer assim, ó. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isto sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangeste, porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos sereis pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos te enviei? E aqui Paulo continua falando vários assuntos, né? Mas não vamos pregar sobre esses outros assuntos. Eu quero falar aqui sobre essa parte, né, que fala o Senhor dizendo para o próprio Paulo que, na verdade, ele orou na gente 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da sua carne. A Bíblia não relata o que era, mas a Bíblia fala que ele foi picado, né, por uma cobra, por uma víbora. E a gente não sabe se ele sofria disso, mas não era sobre isso. Era também que ele fala, né, aqui na palavra de Deus, que ele tinha sonhos perturbados, ele não dormia direito, tanto que ele falava que vinha, né, um inimigo, vinha algo ali, né, tipo o diabo mesmo, e esbofeteava. Então era algo espiritual que Paulo estava passando ali, ele estava sofrendo no seu físico, mas era algo espiritual. E aí ele pede o Senhor, né, ele ora a Deus 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho na carne. E aí o Senhor responde para ele falando aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 12, do verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E por que acontecia isso com Paulo, Ana? Porque Paulo, gente, ele tinha algo com o Senhor diferenciado. Como assim, Ana? Me explica melhor isso. Paulo, gente, Deus, o próprio Deus revelava a ele coisas extraordinárias. Coisas assim que vocês ficam abismados quando vocês vão ler a palavra e vão conhecer mais a fundo. Vocês vão ver ali, ao decorrer da palavra, Paulo falando que foi ao terceiro céu. Então, Paulo tinha muitos sonhos. Paulo foi aquele cara que o próprio Deus revelou a ele várias coisas da profecia, né, do que ia acontecer, principalmente ali no livro de Apocalipse e tal.
E Paulo tinha essa intimidade com Deus. E por que que o próprio Deus permitiu o inimigo tormentar o sono de Paulo, né? Enfim, os sonhos e tal. Porque Paulo, senão ele ia ficar gloriado demais, ele ia se achar, né? Ele ia ficar sendo aquele cara soberbo, aquele cara que ia achar que ele era tipo um mini Deus na Terra, né? Então, por isso que o Senhor tem formas de trabalhar. Exemplo, vou dar um exemplo aqui muito bobo, né? Mas tem certas pessoas que falam, eu já escutei testemunho de alguém falando assim, se eu não tivesse na cadeira de roda, eu nem sei aonde eu estaria agora. Tem gente que fala assim, eu já vi pessoas falando, Deus permitiu eu sofrer um acidente porque eu era muito assim, muito assado. Se eu tivesse convertido daquela forma, eu não ia ficar firme, eu ia ser uma pessoa que ia acabar atrapalhando o propósito de Deus na minha vida. E vice-versa, você vai conversar com certas pessoas, você vai ver elas falando, elas mesmo dando testemunho da vida delas, entendeu? E um exemplo aqui também. Eu creio que quando o Senhor permite alguma doença, algum acidente, alguma coisa, né, que a gente mesmo procura também, né, a gente tem que ter isso em mente. Às vezes Deus não faz aquilo para nos punir, mas Deus dá livramento de morte, mas permite ali sofrer uma queda, né? Às vezes um acidente, às vezes sofrer até mesmo uma doença. E isso, gente, nós não estamos ileso, não só porque somos cristãos que a gente não vai sofrer algum padecimento aqui na terra. Jesus, ele disse, né, no mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se o Senhor Jesus venceu, nós também venceremos. O Marco aí, Alexandre, chegando, né, dando graça e paz. Graça e paz, viu, irmão? Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Antônio, muito obrigada, viu? Aí, gente, eu anotei algumas coisas aqui, né? Ó, você pode estar na pior dor, no auge mais doloroso e angustiante. Deus ainda continua sendo Deus. O que o Senhor Deus aqui, né? O próprio Deus fala para Paulo. Olha, eu sei que tu tá sofrendo com esses fios na carne. A Bíblia não fala detalhadamente o que era, né? Pode ser várias coisas, enfim. Mas o Senhor estava ali falando com ele. A minha graça te basta, Paulo. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É o que o Senhor faz conosco também, gente. Às vezes, a gente não tá querendo pregar, mas a gente tem que pregar. Às vezes, a gente tá precisando de uma palavra e é a gente que dá a palavra. Às vezes, a gente tá precisando de um abraço e você tem que abraçar alguém. Às vezes, você tá precisando ouvir um louvor e Deus vai usar você para louvar, para tocar em outras vidas. Quantas vezes, né? Eu posso aqui contar porque sou testemunha viva disso. Quantas vezes eu já fui para igrejas pregar o evangelho, sendo que a minha vida estava totalmente conturbada. Quantas vezes eu fui chamada para louvar em igrejas e a minha alma estava ferida, né? Eu estava triste, eu estava para baixo, eu estava passando várias situações da minha vida que eu falava misericórdia. Às vezes Deus me usava para pregar sobre cura, sendo que eu estava enferma. Às vezes Deus usava eu para pregar sobre libertação, sendo que eu estava numa área ainda presa, né? Às vezes ali sofrendo de angústia, de excesso, né, do passado, excesso do futuro, para não ficar falando essas palavras aqui, para a live não cair, né? Mas, gente, eu já sofri demais assim na minha vida. E a vida cristã, meu querido, eu vou deixar algo bem claro aqui. Eu sei que você pode ter entrado em várias lives, escutado várias coisas e falado assim, não, vem para Jesus que a sua vida vai mudar, vai ser tudo melhor. Ok, vai melhorar sim. Na sua vida espiritual, você vai ser salvo. Se você morrer, o Senhor Jesus, ele pode salvar. Enfim, a salvação é algo além, né? Por isso que melhora muita coisa.
A vida espiritual, ela melhora muito, né? Porque você estava morto e passou a viver. Mas não significa que você não vai ter aflição. Não significa que você não vai ficar doente. Não significa que você não vai passar por uma situação de dificuldade, de tristeza, de decepção, de traição, de julgamento, de apontamento. Às vezes você sofre até mais, porque antes os seus olhos estavam tapados, né? Os seus olhos não enxergavam muitas coisas. E quando você conhece a verdade, não tem como mais você viver na mentira. Quando você conhece a verdade te livra, né? Como diz a palavra de Deus lá em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Por mais que você esteja preso, se você conheceu a palavra da verdade, você se sente culpado, porque um dia você foi livre. Um dia o Senhor Jesus, ele te fez livre naquela área. E talvez tenha alguém aqui nessa live, né, que esteja preso em algo que Deus já te libertou um dia. Mas eu quero liberar uma palavra do céu aqui nessa noite. Que o Senhor possa trazer você de volta para o lugar de libertação. Como ele fez com Paulo. Paulo estava sofrendo, gente. Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne. Ele estava tipo assim, falando com o Senhor: Deus, eu não aguento mais. Eu estou sofrendo. Eu estou muito perturbado e angustiado. E o Senhor vira para ele e fala assim, ó: eu não vou te libertar. Eu não vou te curar. Mas a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Gente, quem aqui teve essa experiência de entrar num culto, você está despedaçado, despedaçada, triste demais, ruim demais, e você, depois daquele culto, depois que você fez a obra, né, de Deus, você sai daquele lugar ali da igreja, né, do momento ali com Deus, bem, em paz. Não tá com o problema resolvido, mas o seu coração tá em paz. Não tá com o problema já feito, né? Resolveu ali. Mas você sai em paz, confiante no Senhor, que o Senhor fará por você. Então é isso, a confiança em Deus, ela precisa estar acima da sua dor. A confiança em Deus, ela precisa estar acima do que você acha, do que você pensa. Enfim, né? Deus é maravilhoso. Olha aqui, ó. O versículo 9, né? A graça do Senhor nos basta no momento de fraqueza. Quando nós conhecemos que nós é fraco, é aí que somos fortes. Seja fiel a Deus em qualquer situação da sua vida, irmão, né? Ou irmã que estiver aqui na live. Seja fiel a Deus nas angústias. Seja fiel a Deus nas perseguições. Seja fiel a Deus nas necessidades. Seja fiel a Deus quando você estiver triste ou até mesmo com raiva. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Amém? Ó, o Senhor é o teu braço forte. Ele peleja por você. Nesta guerra, tu não terás que pelejar sozinho ou sozinha, porque o Senhor vai pelejar por ti, né? Ele vai na frente. Ó, e aqui ao decorrer da mensagem, né, nós vamos agora lá para Mateus 26:36, ó. Vamos ler essa palavra também, quer ver, ó? Mateus. Aleluia. Mateus 26:36, que vai dizer assim, ó: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Tipo, eu vou num lugar mais distante orar, né? E olha aqui, ó. Jesus foi orar em um momento, né? Ele retirou-se para orar. Ele tirou um momento para falar com o Pai, para falar com Deus. E muitas das vezes, gente, a gente esquece isso.
é tão sério a palavra de Deus que o próprio Jesus, que também é o próprio Deus, tirou momento para orar, tirou momentos para falar com aquele que sabe tudo, que é o Pai, que é o Senhor da nossa vida. E às vezes a gente senta, né, ou a gente vai conversar com alguém e a gente não fala para Deus, mas a gente fala para outro ser humano também, que é limitado, é limitada. E é culpa dele ou é culpa dela? Não, gente, é porque nós somos limitados. Nós somos pessoas que temos que entender que cada um de nós temos limitanças e não temos poder para certas coisas. Só Deus tem. Então nós esquecemos de orar e Jesus aqui ele ensina que ele afasta, né? Ele vai orar. Ele ensina os discípulos, ele ensina a nós que precisamos orar, falar com Deus, né? Olha aqui, o versículo 37, vamos lá, ó. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Por que hoje eu estou fazendo uma live falando sobre tristeza e angústia? Porque Jesus também entristeceu. Porque Jesus também ficou triste. Porque Jesus também angustiou-se. Então, queremos ser maior do que Jesus na terra? Misericórdia, né, gente? Eu sei que é difícil, dói, sentir essa dor de tristeza, sentir essa dor de angústia, sentir essa dor, parece que vai morrer, né? Aquela sensação assim que você não consegue dormir, aquela sensação assim de preocupação, de angústia mesmo, trem estranho, né? Mas eu quero liberar uma palavra aqui do Senhor para pessoas que estão aqui. Deus é o único que vai te entender. Deus é o único que pode te livrar de qualquer situação, principalmente esta, que é a angústia, que é a tristeza, né? Em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, ó. Começou a ficar triste e ficar angustiado. Para quem acha, né? O versículo aqui 38. Daqui a pouco eu vou ler, né? Olha aqui. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo, tipo, vigiai comigo. Jesus falando, gente. O próprio Deus falando isso. E nós quer viver livre de angústia, livre de tristeza, livre de aflição. Não tem como. Entendeu? É necessário passar por isso. Às vezes é preciso passar por isso, porque só quem passa por tristeza profunda, para não falar a palavra com D aqui, quem passa angústia profunda, sabe o valor que tem de ser livre, sabe o valor que tem de quando sorri, sabe o valor que tem quando pode fazer algo por si mesmo, né? Porque quando a pessoa está ali muito angustiada, muito triste, ela precisa de ajuda. Ajuda para tomar um banho, ajuda para se levantar, ajuda para fazer alguma coisa lá fora, né? Fazer um passeio, fazer uma caminhada, seja o que for. Então, quando essa pessoa passa por isso, ela vai ver o quão é bom ser livre, o quão é bom andar sozinho, o quão é bom fazer seus afazeres sem precisar de ajuda, né? É muito sério isso. Olha aqui, ó. Para quem acha que tristeza na alma é frescura, né? Tem muita gente que fala isso. Ah, fulano tá assim, isso é frescura dele, isso é frescura dela. Toma muito cuidado com isso. Porque se você não passou por isso, você não tem poder para falar isso. Você não tem peso na sua palavra para falar do que você não viveu, do que você não passou. Ó, para quem acha que tristeza na alma é frescura, está aí um aviso importante para nós nessa noite, né? Que estamos aqui nessa live. O Senhor Jesus sentiu dor. Quem é você no momento de angústia do outro? Quem sou eu no momento de angústia do outro? Será que nós olhamos para a pessoa e fala: toma vergonha na cara, moço? Toma vergonha na cara, moça. O que você está arrumando? Para com isso. Como é que a pessoa vai parar, gente, se ela está sentindo dor?
É necessário chorar, é necessário sentir, porque se você não sente, se você não coloca para fora a dor que você está sentindo, é perigoso você sentir até outras coisas, né? Além, porque você precisa expressar. Você é ser humano, você precisa chorar. Chorar é libertação. Quando vem o choro, quando bate a angústia no peito e vem o choro, a Bíblia fala que o choro melhora o coração. Então, é necessário chorar. Há tempo de chorar. A Bíblia fala lá em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Então, quando der vontade de chorar, chore. Chore tudo que você tiver que chorar. Não fique com vergonha. Não fique com medo. Não fique achando que alguém vai rir. Se rir, deixa pra lá. Uma hora a pessoa vai ver, vai passar por isso e vai sentir o que você está sentindo e vai entender o que você está passando no momento que você está passando, né? Olha aqui, o Senhor Jesus fala, né? Vigiar com ele ali significa orar, né? Aí o que acontece? Aí eles dormem. Tá nem aí, né? Aí, ó, continuando, ó. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, Senhor Jesus falando, né? Mas como tu queres. O Jesus falou com o Senhor assim, ó, eu quero que o Senhor tire esse cálice. Tá doendo demais. Mas, contudo, não faça o que eu quero, faça o que o Senhor quer. Porque a vontade do Pai é o quê? Boa, perfeita e agradável. Por mais que às vezes dói. Por mais que às vezes a gente sofre. Mas no final, a gente entende que é o melhor para nós, né? Olha aqui, ó. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, estava dormindo, né? E disse a Pedro, então nenhuma hora pudesse velar comigo, tipo, não pôde nenhuma hora vigiar comigo, orar comigo? Nossa, por que vocês fez isso? Tipo assim, né? O pessoal dormiu, entendeu? O pessoal não tava nem aí, ó. Ó, Jesus orou e prostou-se diante do Pai. Já viu gente que entra na presença de Deus e não prostra de joelhos? Não coloca o seu rosto e boca no pó? Já viu e quer que o Senhor cure ele e quer que o Senhor abençoe a sua vida, seja qual área for, Jesus reconhecia o senhorio de Deus. Ele reconhecia o poder de Deus, o senhorio de Deus. Deus era dono dele, era o pai dele. E nós também temos que ser assim. E você, conhece? Você reconhece o Senhor como seu dono? Você reconhece o Senhor como seu pai? Gente, eu sei que essa palavra, ela vai doer. Como diz aquele pastor lá, que eu esqueci o nome dele. Ele fala, vai doer, mas vai curar. E eu sei que vai doer agora, mas vai curar. Quando você for para a presença de Deus, você não pode ir com o nariz em pé. Principalmente quando você está ferido. Principalmente quando você está angustiado. Você já viu algumas pessoas que entram na presença de Deus cheio de revolta? Cheio de ressentimento? Por que, Deus? Que o Senhor está permitindo isso? Por que eu estou triste assim? Por que eu estou mal assim? Por que eu estou sofrendo essa angústia? Por que eu não durmo de noite? Por que todo mundo tem uma vida normal e eu essa vida infernal, tipo assim, né? Uma vida cheia de tormentos? Por que isso? Por que aquilo? E cheio de manha com o Senhor, cheio de revolta mesmo, né? De rebeldia. Gente, a Bíblia compara a rebeldia como o pecado da feitiçaria. A rebeldia e a feitiçaria está igual para Deus. Quando você se rebelia, quando você entra no estado de ser rebelde, de entrar em rebelião, você está se comparando como inimigo. Para não falar aquela palavra com S nem com D aqui para a live não cair, né? Curte a live, gente, por favor, senão ela vai cair. Eu não quero que ela caia, em nome de Jesus. Quando o Senhor Jesus
ele fala sobre a rebeldia e a feitiçaria, ele se iguala a isso. Por quê? Porque quando você se rebela contra Deus, é como se você tivesse um feitiço contra Deus. E feitiço não funciona contra Deus. Se não funciona nem para crente, porque Deus livra, Deus quebra a obra, faz a obra ser desfeita, imagina para o próprio Deus. Você já viu a seriedade da pessoa, às vezes, se rebeliar contra Deus? Como se ela estivesse fazendo uma obra maligna contra o Senhor Deus. E não vai pegar em Deus. Vai pegar em quem? Em nós mesmos. Se nós se rebeliar contra o Senhor. Então, a melhor opção, a forma que o Senhor Jesus nos ensina, é se humilhar. A forma que o Senhor Jesus nos ensina é orar. É dobrar os nossos joelhos e falar: Pai, aparta-te de mim este cálice. Tipo, eu tô sofrendo. Eu tô passando muita angústia. Eu tô sofrendo demais. Mas o Senhor Jesus, o que ele fala? Ele não termina a oração nisso. Ele termina a oração o quê? Mas contudo, faça a sua vontade. Tipo assim, Deus, eu quero isso aqui. Eu quero ser livre dessa angústia. Eu quero ser livre dessa tristeza. Mas contudo, faça a sua vontade. O que Paulo aconteceu com Paulo? Paulo orou 3 vezes. E o Senhor falou com ele: a minha graça te basta. Não vai ser todos. Tá bom, gente? Isso é específico para algumas pessoas aqui. Vai ter pessoas aqui, vai ter pessoas na face da terra que Deus não vai livrar da angústia. Deus não vai livrar o espinho, não vai tirar o espinho, mas vai estar contigo quando você estiver enfrentando o espinho, vai estar contigo quando você estiver enfrentando a angústia. Porque ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então essa palavra, gente, ela vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Olha aqui, ó. Aleluia. Jesus pediu ao Pai para tirar aquele cálice. Aqui significa poterion, que significa do sofrimento. Ele iria ter que suportar toda a ira de Deus sobre ele. Foi uma forma de desabafar sua dor naquele momento. E mesmo assim ele foi fiel e obediente até a morte. Gente, pensa num ministério doloroso. Pensa numa chamada dolorosa. Eu sei que Paulo teve um chamado doloroso. Eu sei que Pedro também. E tantos outros, né? Filhos de Deus. Mas Jesus foi aquele que suportou tudo. Ó, um dos sofrimentos que Jesus suportou. A ira de Deus. Porque quando ele se entrega ali, né? Como ovelha muda ao matadouro. Está lá no livro de Isaías. E a Bíblia fala que sobre as suas pisaduras nós somos sarados. E sobre ele estava, né? A culpa, sobre ele estava a maldição, sobre ele estava todos os pecados da humanidade, gente. O Senhor Deus virou as costas para Jesus. Prova isso, Ana. A Bíblia fala que quando ele fala assim: Pai, por que me desamparaste? Lá na cruz do Calvário ele fala desta forma: Pai, por que me desamparaste? Isso, gente, era o auge de dor que Jesus estava sentindo. Jesus nunca tinha sentido a ausência de Deus. Deus longe, Deus fora dele, Deus bem longe dele. Jesus nunca tinha presenciado isso, ele teve que presenciar isso, a ausência do Pai. Jesus teve que suportar toda a maldição do ser humano nas suas costas, de toda a humanidade, de todos, na verdade. Jesus teve que suportar, gente, a ausência de Deus. Esse foi o primeiro sofrimento dele. O segundo sofrimento que Jesus teve que suportar, gente,
foi a dor do pecado. Já sentiu aquela sensação quando você peca, principalmente quando você é novo convertido, que você sentiu a presença, que o Espírito Santo ali, às vezes até mesmo já te batizou, né? E você foi renovado, aí você peca. Já sentiu aquela primeira dor de trair Jesus? Jesus sentiu isso. E muito mais além do que nós possamos imaginar. Porque foi todos os pecados. Então, quando eu sinto uma dor aqui, que eu pequei contra o Senhor Jesus, que eu pequei contra Deus, que você sente, o Senhor Jesus já suportou ela naquela cruz do Calvário. Foi por mim, foi por você. O terceiro sofrimento que Jesus teve que suportar, gente, foi a dor da morte eterna. A ausência total de Deus prova isso, Ana. Ele fala assim, ó. Como é que ele fala, gente? Esta parte que ele fala, né? Pai, por que me desamparaste? Que mais? Tem uma outra parte que ele fala. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ele viu ali o quão a humanidade era frágil, era fraca, ia padecer se ele não tivesse morrido naquela cruz. Ninguém ia ser salvo, ninguém poderia ter acesso mais ao Pai, a Deus. E ele viu isso. E quando ele morre, né, gente, a Bíblia fala, quando ele expira, ele fala assim, Pai, eu entrego o meu espírito. E ali ele morre. Ali, né, pronto, acabou. Mas naquele momento de dor, ele fala, Pai, por que me desamparaste? Gente, aquilo era um grito de socorro. Aquilo é um grito de muitas vidas que não vai reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, não vai crer no seu testemunho, como eu falei mais cedo hoje aqui. Aquele que não vai crer na palavra, não vai crer em Deus, não vai crer em Jesus. Essa pessoa vai sentir a dor que Jesus sentiu. Por que Jesus sentiu aquela dor? Para você não sentir hoje. Para você não ter que sentir aquele dia. Para eu não sentir aquele dia. Qual dor, Ana? A dor da ausência do Pai. A dor da morte eterna, do sofrimento eterno. Pelo amor de Cristo Jesus, gente. Quando Jesus fala, Pai, por que me desamparaste? Ele estava sentindo a dor da morte eterna. Ele estava sentindo a dor da ausência do Pai. E o que a Bíblia prova para nós, falando na sua palavra, ali no livro, né, de Apocalipse, ali em tantos outros livros da Bíblia, fala sobre isso. Aquele que vai enfrentar, que na verdade não é só o inferno, né? O inferno é uma coisa, o lago de fogo e enxofre é outra. A morte eterna que vai enfrentar ali, gente, vai ser muito temerosa. A Bíblia fala que é pranto, que significa choro, e ranger de dentes significa a pessoa clamar com toda a dor do seu coração, da sua alma, né? Que coração significa alma na Bíblia. Então a alma da pessoa vai ficar ali penando, gritando, clamando por misericórdia, e não vai ter como mais ser ouvido. Não vai ter como mais ser ouvida. Então a oportunidade é hoje de você ouvir a palavra de Deus. A oportunidade é hoje de você ouvir o que o Senhor Jesus está usando a minha boca para falar. Jesus suportou por você, querido. Jesus suportou por você, querida, a dor da morte, a dor da ausência de Deus. Para você ser livre disso, para eu ser livre disso, eu já reconheço Jesus como o único suficiente de Salvador. Eu já reconheço a sua palavra. Eu já reconheço o testemunho que ele fez naquela cruz, que foi morrer por mim. E você que está aí do outro lado, não sei como que está a sua vida, mas você precisa confessar Jesus na sua vida. Você precisa confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Você precisa reconhecer a palavra de Deus. Você precisa reconhecer a palavra que está no livro da Bíblia Sagrada. Me prova, Ana, que você tem que
que eu tenho, né, que provar isso, vou te provar, meu querido, agora mesmo. Jesus, ele disse assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por mim. Isso é palavra de Jesus. Estas são as palavras de Jesus. Então Jesus, se ele tivesse aqui agora em vida, como ser humano que ele veio aqui na terra, né? Ele ia falar para você, você precisa me aceitar, filho. Você precisa me aceitar, filha, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E você não vai morar no céu, você não vai ver o rosto de Deus, que é o meu Pai, o seu Pai, se não for por meio de mim. Eu morri por você, eu ressuscitei no terceiro dia e estou agora sentada à direita de Deus Pai, rogando por você, orando por você, clamando ao Pai por você, para que sua alma seja salva, para que você reconheça que precisa de um Salvador, e este Salvador sou eu. Se ele estivesse aqui agora, ele falaria isso. Então, gente, a palavra de Deus, ela é muito séria, a palavra de Deus, ela é muito linda, e a palavra de Deus, ela é algo que a gente precisa abraçar com toda a vontade da vida, porque nós não vamos ter essa oportunidade depois, né, que passar este tempo. E aqui continuando, ó, eu notei bastante coisas, ó, que disse, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O Senhor Jesus falando na palavra, né? Jesus não ficou triste por causa da morte em si, né? Que tinha que morrer ali na cruz. Ele ficou triste porque ia ter que suportar a ausência do Pai. É o que muitos vão ter que suportar se não reconhecer a palavra, se não reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Vai ter que suportar isso aqui que Jesus suportou. E ele não estava triste porque tinha que cumprir, porque tinha que obedecer, porque tinha que ser fiel até a morte, não. Ele estava triste porque ele tinha que suportar a ausência do Pai, e é algo que ele nunca tinha suportado antes. Jesus, ele nunca saiu da presença. Jesus, ele nunca saiu de perto de Deus. Jesus, ele nunca saiu da presença do Pai. E ele ia ter que suportar isso para que a gente pudesse ter acesso livre para não suportar isso. Ter uma escolha de não querer suportar a ausência do Pai. E muitos que estão fazendo hoje, né, gente, é querendo suportar aquela ausência. Eles nem sabem do que ele está falando. Se aqui na terra, que ainda tem presença, você vê Deus em tudo, você vê Deus no fruto da árvore, você vê Deus na árvore, você vê Deus na água, você vê Deus na comida, você vê Deus aí no sol, na chuva, você vê Deus no ar, né, no oxigênio que você respira, você vê Deus em tudo, 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 tudo. Imagina naquele grande dia que você não reconhecer Jesus, não reconhecer a palavra de Deus, você vai ter que suportar a ausência do Pai. Se aqui na terra, tendo a presença, tendo Deus ainda, tendo graça, tendo misericórdia, porque o sol, diz a Bíblia, não nasce só para o justo, mas nasce também para os ímpios. Não nasce só para os bons, mas também nasce para os maus. Então, se tem ainda a presença de Deus, se ainda tem a graça, a misericórdia, e a gente padece, a gente sofre doença, a gente sofre angústia, a gente sofre tristeza profunda, raiz de amargura. Imagina naquele grande dia que Deus não vai estar, porque a Bíblia fala que existe um abismo, né, entre Deus, o céu, né, e entre o inferno, que significa lago de fogo, vai ser o lago de fogo e enxofre, e o inimigo. Então vai ter um abismo. Deus não pode passar para lá e nem o diabo passar para cá. Não pode transitar mais. Acabou. Vai ser fechado. Vai ter a punição eterna. Não vai ter mais solução. A solução é hoje. A solução é agora. A solução é que Deus usa bocas para pregar a palavra, para falar a verdade, né? Porque ele está voltando.
Ele vem buscar a tua igreja, né? E glória a Deus por isso, ó. Vou ler mais um pouquinho aqui, ó. Versículo 40, ó. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse velar comigo. 41, ó. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O povo usa essa parte aqui, final, né? Mas a carne é fraca. O Senhor Jesus falou, a carne é fraca. Mas esquece, né? Que aquilo aqui também fala, ó. O espírito está pronto. E ele fala mais, ó. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar, gente, significa você tomar cuidado. Vigiar, gente, você significa observar, ter atenção, ter cuidado com o que você fala e com o que você faz, aonde você vai, por onde você anda. Entendeu? Então tem tudo isso antes dele falar que a carne é fraca. Olha aqui, ó. A coisa mais importante na vida de alguém é a presença do Pai. É a presença de Deus, né? Do Espírito Santo. Sem a presença, o louvor não tem graça. Sem a presença, a pregação não tem graça. Sem a presença, nada na nossa vida faz sentido. Podemos ter o conhecimento mais grandioso que for, não vai ter sentido, não vai ter graça. Você não vai se sentir completo, você não vai se sentir completa. Porque a palavra por si só, ela faz o que o coração de Deus deseja. Mas e você, depois da pregação, como é que fica? Depois do louvor, como que fica? Casa vazia? Casa triste? Casa para baixo? Casa sem chão? Não tem como, né? Precisa de ter presença. Ó, já comeu comida sem sal? Não sei se aqui você já teve essa experiência. Então, é sem gosto. E sem presença de Deus, é o que acontece. Não dá. Não dá, fica sem gosto, fica sem graça, né? Ó, vamos ler mais um pouquinho a palavra de Deus, ó. Versículo 40 e 41, nós já leu, né? Então vamos dizer, ó, anotei algumas coisas aqui, ó. Já viu aqueles amigos que passam com você o tempo todo um momento bom, mas não passa o tempo ruim? Jesus fala para nós vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar o que ouve, o que fala, né? Nós temos que vigiar tudo isso aí. Você já teve essa experiência de você ter amigos que estão com você quando você está bem, quando você está bom, quando você está boa, e ele não passar com você quando você está mal, quando você está para baixo, quando você está enfrentando uma crise, seja de excesso do futuro ou seja de excesso do passado? Já teve essa experiência? Então, saia fora dessas amizades que passa com você só quando você tem dinheiro, quando você tá tudo bem, e não passa com você quando você está passando mal. Então, toma muito cuidado, gente, com pessoas assim, porque pessoas assim são sanguessugas, são pessoas que vêm para sugar a sua vida, vêm para sugar a sua energia boa, vêm para sugar, né, a sua prosperidade ali quando o Senhor está te abençoando, mas não suporta, não tá nem aí quando você está ali para baixo, quando você está passando a necessidade, ele vira as costas. Isso não é amizade. Amigo ora por você, amiga ora por você, amigo de verdade, ele passa com você os momentos bons e também os momentos ruins, tá bom? O Jean falando que já teve essa experiência, eu também, viu, Jean? Muitas experiências desta, e só Deus na vida da gente, né? Só quem já foi traído por um amigo, por uma amiga, sabe a dor, né? Que é. Mas é assim mesmo, né? O Senhor vai dando a gente graça
e força para enfrentar os desafios da vida. Ó. Olha o versículo 42. E indo segunda vez, orou dizendo, Jesus foi orar de novo. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Ele confirma de novo, né? Ele entendeu que não tem como passar, né? Por isso, tipo, eu vou ter que suportar a ausência do Senhor. Então, se não pode, né, livrar eu disso, então faça o que o Senhor quer. Que seja feita a tua vontade. Gente, é difícil demais você virar para Deus e falar assim. Só quem já viveu isso sabe. Um exemplo. Não o que Jesus passou, que é muito mais além, né? Mas o Senhor Jesus entende quando o Senhor Jesus ele manda você renunciar a algumas coisas. Como, por exemplo, certas amizades, né? Você dá tanto certo com alguém, mas aquela pessoa não é cristã. Aquela pessoa não conhece a Deus. E quando você vai pregar para ela, quando você vai falar de Jesus para ela, ela corre ou ela não dá atenção, né? Vocês dá muito bem, mas fica esse impasse, né? Que a pessoa não reconhece o Senhor como único, suficiente Salvador. A pessoa acha sua fé bitolada, acha você um quadrado diante dessa, acha que você é muito religioso, né? E eu já falei que mais cedo, Jesus não é uma religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele. Por ele, né? Então fica muito difícil, aí você tem que renunciar àquela amizade. Você precisa escolher Deus, a vontade de Deus, fazer o propósito que Deus tem na sua vida, do que aquela amizade que você se dá muito bem, mas que tem esse impasse aí, que é grande, né? Quem tem fé, quem conhece a Deus sabe que isso atrapalha e muito a vida da gente espiritual. Olha aqui o versículo. Aí eu vou ler para vocês algumas coisas que eu anotei, ó. Jesus aqui, ó, se humilhou novamente e reconheceu o senhorio de Deus novamente, né? Deus estava acima dele, Deus era aquele que era o dono da vida dele, ó. Se Jesus fazia isso, por que eu e você não fazemos? Por que você, homem que está aí do outro lado, não faz? Por que você, mulher que está aí do outro lado, não faz? Não reconhece o poder de Deus, não reconhece o senhorio de Deus. Isso é muito feio, gente, isso é muito sério. Ó, não faz o quê? Não reconhece o senhorio de Deus na sua vida. Precisamos reconhecer o senhorio de Deus. E eu já falei aqui, né? Já preguei muitas vezes aqui. Já trouxe, né? Estudo sobre isso. A palavra Senhor significa dono. Para nós falar que Deus é o nosso Senhor, para nós ficar chamando Deus de Senhor, Senhor, Senhor toda hora, a gente precisa deixar Ele nos mandar. A gente precisa deixar Ele ser o nosso Senhor. É fácil? Não. Mas Ele não garantiu isso, Ele não garantiu facilidade. Ele garantiu estar conosco, né? Olha aqui, ó. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Reconhecer os caminhos de Deus é precioso e bom. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, diz a palavra, né? Obedeça hoje. Peça o Pai e o Espírito Santo, sua doce presença, que Ele venha habitar na tua fraqueza e o poder dele se aperfeiçoar para que você seja livre e para que você seja liberta ou liberto do que tanto te aprisiona hoje. Eu quero terminar com essa frase, gente. Busque a presença de Deus. Busque enquanto ainda há tempo. Da mesma forma que o Senhor está falando contigo, o Senhor também está falando comigo. Da mesma forma que o Senhor está ministrando a sua vida, o Senhor também está ministrando a minha vida. Eu não vou estender mais, gente, que tem muitas outras coisas aqui na palavra, né? Eu trouxe mais
nesta visão sobre a dor de Jesus. Eu trouxe mais nessa visão sobre o que ele fez, o que ele teve que suportar, o quanta dor, o quanto sofrimento para salvar a humanidade. E a minha frase aqui final, né, para mim estar orando e terminando essa live é: busque a presença de Deus enquanto ainda há tempo. Busque a presença de Deus enquanto você ainda está respirando. Busque a presença de Deus enquanto você ainda está vivo. Busque a presença de Deus, invoque o nome do Senhor enquanto ainda você está de pé, porque Ele vai te honrar, porque Ele vai cuidar da sua vida, porque Ele vai fazer algo novo para a sua história acontecer aqui na terra. E o nome dEle vai ser glorificado através da sua vida. Amém, gente? Eliseu Silva, né? Eliseu Silva. Muito obrigada, viu? Pelos os presentes, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Jean, amém. Que bom que você está recebendo essa palavra. Que Deus te abençoe também, viu, Jean Santana? Amém, viu, Eliseu? Glória a Deus por isso. Gente, eu sei que não é fácil, né? A caminhada com Deus. Eu sei que é difícil um pouco. Quem entende, né, o propósito, quem entende a chamada, sabe o que tem que suportar, o que é preciso renunciar. Às vezes dói, às vezes tem que chorar, às vezes tem que passar pelo processo da dor, o processo da renúncia, o processo da tristeza, o processo de chorar, né? Porque até o próprio Jesus entristeceu, chorou, pediu o Pai, né, para apartar o cálice, pediu o Pai, por favor, não deixa eu ter que enfrentar essa ausência da tua presença, não deixa, por favor, mas ele entendeu que era necessário, porque muitos não entendem o que significa isso, o que é estar longe da presença. Tem tantas pessoas longe da presença de Deus. Não é só ímpio, gente, às vezes até crente, até mesmo gente conhecedor da palavra, conhecedor de Deus, e tá longe, não sente mais a presença. Vai para a igreja e não consegue sentir. E às vezes acha assim, nossa, tem algo errado comigo. Parece que nada flui, nada acontece mais. Mas só que eu quero liberar uma palavra do céu aqui agora. Não conforme com isso que está acontecendo contigo. Busque de novo. Ore de novo. Jejue de novo. Clame de novo. Faça um propósito para movimentar o céu ao seu favor de novo. Mas não se conforme sem não estar sentindo a presença de Deus. Gente, você que é cristão, você que é cristã que está aqui nessa live, você não sentir a presença de Deus, tem algo errado. Tá erro, como diz, né? Uma frase, é erro de fábrica. Tem algo errado aí, não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Quem é cristão, quem é cristã, quem é conhecedor da palavra, conhecedora da palavra, precisa sentir a presença, porque se não está sentindo a presença, tem algo errado. Às vezes é pecado, né? Que não confessa. Às vezes é iniquidade, que são pecados não confessados. São pecados que estão cometendo e que não sente mais vergonha, não sente mais temor, né? De desagradar o coração de Deus. Às vezes é porque você não está com fé o suficiente mais. Você está com um estado que diz a Bíblia de mornidão, né? Está escrito essa palavra lá no livro de Apocalipse. Deus dando uma palavra ali lá para a igreja de Sardes, se eu não me engano, né? O povo não era nem quente nem frio, mas era morno. E Deus estava a ponto de vomitar-te. Então, para você sair dessa inércia, para você sair desse estado, você precisa buscar, você precisa movimentar o céu. E movimentar o céu não é do jeito que a gente acha que vai movimentar aqui na terra.
Aqui na terra a gente dá um jeito, a Bíblia fala, o possível é para o homem, mas o impossível é para Deus. Então, quando a gente quer que Deus faz algo impossível para nós, nós precisamos usar quais armas? Armas espirituais. E a Bíblia diz, né, tá lá em Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? E são várias armaduras de Deus, né? Então temos que buscar as armaduras de Deus. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos pegar as armas espirituais que o próprio Deus nos ensina para pegarmos, para tocar o coração dele. A gente não toca o coração de Deus carnalmente, naturalmente. A gente precisa buscar o Espírito Santo, a presença dele, para que ele possa falar conosco. Amém, gente? Muito obrigada, viu? A todos, de verdade mesmo, ter ficado aí comigo até agora. Vamos orar, gente? Amém? Vamos orar? Glória a Deus, né? Não vi nenhum pedido de oração aí, mas vamos estar orando, tá bom? Para Deus abençoar a nossa vida, né? Continuar nos guardando. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Jesus, pela tua unção, pela tua palavra. Deus, o que seria de nós, Pai, se não fosse a tua misericórdia? O que seria de nós, Pai, se não fosse a tua graça, como disse Paulo? Aleluia, como o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Oh, Deus, eu quero pedir ao Senhor agora, Pai. Tenha misericórdia de pessoas aqui na live. Tenha misericórdia também da minha vida. Nos ajuda, Deus, a caminhar contigo mais uma vez. Nos ajuda, Deus, a ser fiéis até a tua vinda ou até a nossa partida aqui na terra. Deus, cumpra em nós aquela palavra que o Senhor disse. Jesus, ele falou, né? Que terminaria a obra que começou em nós. Deus, termina a obra que o Senhor começou em nossa vida. Termina a obra que tu começou na vida deste homem. Termina, Jesus, a obra que tu começou na vida desta mulher. Pai, a minha oração é para que o Senhor venha restaurar ministérios, para que o Senhor venha restaurar pessoas aqui nesta live. Eu sei que hoje, Deus, está pouquíssima pessoa, como teve também poucas pessoas, 18, se eu não me engano, à tarde também. Mas tudo é para a tua glória. Poderia ter que 3 pessoas estariam pregando da mesma forma, porque a palavra não é minha, a palavra é tua. E a Bíblia diz, Pai, quando há um pecador que se arrepende na terra, um só, há festa no céu. E se essa pessoa, Pai, está escutando a tua palavra, se esta pessoa, Deus, está reconhecendo que ela precisa de mudança, que ela precisa de arrepender, Pai, dos seus pecados, de algo que está atrapalhando a vida dele, a vida dela, já está pago. A tua palavra está sendo glorificada na terra. Deus, a minha oração é para que o Senhor venha, Deus, fazer milagres, para que o Senhor venha restaurar corações que um dia sonhou de pregar, um dia sonhou de louvar, um dia sonhou de fazer a tua obra, tinha vontade, tinha ânimo para fazer algo para ti e hoje se encontra fraco, fraca, se encontra cheio de obstáculos, cheio de coisas, de empecilhos que impede ele, que impede ela de fazer a tua obra. Deus, eu venho te pedir encarecidamente, ajuda, para que o Senhor venha ajudar a nós, Pai, tirando da nossa vida todo o empecilho,
toda pedra de tropeço, toda coisa, Deus, que não faz parte do propósito que o Senhor tem na nossa vida, seja coisa, seja pessoa, seja o que for. Em nome de Jesus, Pai, se não agrega, não deixa mais perto. Se não, Pai, ajuda, se não edifica, tira, arranca da nossa vida. Essa é minha oração a Ti, Pai, para que o Senhor venha fazer um milagre, em nome de Jesus. Amém, viu, Jean? Tá pedindo oração pela mãe dele, né? Como é que chama sua mãe? Que vai fazer aniversário amanhã, né? Glória a Deus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, pela vida, Pai, da Inês. Eu peço, Pai, que o Senhor venha, Pai, derramar as tuas misericórdias sobre a vida dela. Deus, eu não sei quem é, Pai, eu não sei como que ela está, mas o Senhor sabe. E mais um ano de vida, Deus, é glórias do Senhor. É o Senhor, Pai, cumprindo mais um ano na vida da tua filha. Oh, Deus, eu te peço em nome de Jesus, arranca, Deus, todo o mal que tem assolado a vida da tua filha. Tira tudo aquilo, Deus, que tem atrapalhado a sua saúde. Eu te peço em nome de Jesus, seja ela física, seja ela emocional. Eu peço, Senhor, Pai, que entra agora na vida da tua filha e faz um milagre. Deus, muda a história da Inês, faz algo novo para a vida dela. Mostra a tua bondade, mostra a tua misericórdia. Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus. E eu termino essa oração, Pai, pedindo ao Senhor por cada um que está aqui, 16 pessoas, para que o Senhor venha fazer, Deus, a tua obra. Termina a obra que tu começou na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas. Esta é minha oração, em nome do Senhor Jesus. E eu te glorifico, e eu te exalto, e eu te bendigo por tudo que o Senhor tem feito e por tudo, Pai, que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus, né? Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, né, gente? Glória a Deus por isso. Amém? O Jean aí falando glória a Deus, amém, né? Deus é maravilhoso, Eliseu, né? Obrigada, viu? Por ter ajudado a live. Obrigada, Jean. Obrigada de verdade, viu, gente? Muito grata a Deus por tudo, viu? De verdade mesmo. A Sueli chegando aí agora, né? Nós estamos aqui finalizando essa live. A glória de Deus. E eu quero avisar, né, gente? Se der tudo certo, amanhã eu trago de novo, tá bom? Mais uma palavra. Lá para as 3 horas, né? Porque aí tá um tempo assim já melhor, né? Para alguém escutar, ouvir a palavra. Tá bom? Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te dê muita saúde e Deus te ajude a caminhar mais uma vez até a sua vinda ou até a sua partida aqui na terra, em nome de Jesus, né, gente? Glória a Deus por isso. Amém? Muito obrigada, viu, a todos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.